A oração é a melhor maneira de falarmos e nos conectarmos diretamente com Deus e crescermos no nosso relacionamento com Ele. A Bíblia nos diz, em diversas passagens, que nós devemos clamar ao Senhor Deus em oração e confiar nele em qualquer circunstância. Jesus nos deixou uma promessa maravilhosa sobre o poder da oração em Mateus, capítulo 7. Vamos ver o que ele disse? Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois tudo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. A nossa vida espiritual está diretamente ligada à qualidade da nossa oração. E a oração tem poder de mudar não só apenas as pessoas, mas também as circunstâncias ao nosso redor. Ela também tem o poder de nos mudar de dentro para fora. Basta que nós saibamos orar do modo certo. Você deve estar se perguntando agora, qual é a maneira correta de fazer uma oração? Será que podemos orar enquanto tomamos banho? Ou vamos ao banheiro? Será que devemos orar em silêncio sempre? Ou em voz alta? Podemos falar com Deus enquanto estamos deitados? Ou devemos orar de joelhos com a cabeça baixa? Podemos orar pelados? Na verdade, nada disso importa. Não existe um lugar, uma situação ou até mesmo uma posição do corpo para estarmos na presença de Deus em oração. O que de fato importa é a intenção que está em nosso coração e a nossa sinceridade e humildade diante de Deus. Os erros que cometemos no momento de orar, que nós não devemos cometer, porque isso certamente vai atrapalhar o nosso relacionamento com Deus. E por isso, criei este vídeo para citar alguns erros mais comuns que podemos cometer sem nos dar conta. Neste vídeo, eu vou te mostrar 5 erros que costumamos cometer durante a oração. E muitos fazem com que Deus não nos atenda ao nosso clamor. E o pior, acaba enfraquecendo a nossa fé e desestabilizando a nossa vida espiritual. Muito prazer, eu sou Letícia Costa. Já deixe o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para você ser avisado sempre que eu colocar um vídeo novo, ok? Primeiro erro, orar de forma religiosa. Existem pessoas religiosas que acreditam que se não disséssemos todas as palavras certas, se não estivermos na posição correta ou em um lugar adequado, Deus não vai ouvir nossas orações. Mas isso é uma grande mentira e vai contra os ensinamentos da Bíblia. Então entenda isso de uma vez por todas. Deus não responde nossas orações em base de como oramos, de quando oramos, onde estamos ou como nosso corpo está. A palavra de Deus nos garante isso. Veja comigo em 1 João capítulo 5. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Saiba disso. A oração não é uma fórmula mágica em que você diz as palavras certinhas e pronto. Ela também não tem que ser uma repetição de uma reza que foi passado de geração em geração, como se aquilo fosse o único jeito de se aproximar de Deus. Foi por isso que Jesus disse em Mateus capítulo 6. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Então, o que significa é conversar com o Senhor.
ser íntimo dele, como se fosse o nosso melhor amigo fiel, sem grandes formalidades, como se estivéssemos diante de uma grande autoridade aqui na terra. Deus é o Rei do Universo, o Senhor dos Senhores e, acima de tudo, Ele é o nosso Pai e melhor amigo. O segundo erro mais comum é orar sem confiar na vontade de Deus. Devemos ter sempre em mente que Deus tem planos para nossas vidas. A vontade dele nem sempre está de acordo com os nossos desejos. Em João capítulo 15, versículo 7, Jesus disse: Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Então, isso significa que se dissermos a Deus o que queremos, Ele vai nos dar não exatamente o que queremos, mas o que for de nossa necessidade naquele momento. Se você está se perguntando por que as coisas não estão indo de acordo com seus planos, aqui está a resposta. Você está pedindo algo diferente do que o Senhor pretende te dar. Mas o pior é que você fique irritado, impaciente e muitas vezes até descrente com isso. A Bíblia nos garante que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável para nós. Então você precisa começar a orar confiando que os planos de Deus para você serão muito melhores e muito maiores do que os seus. Deus é bom, amigos e irmãos. Ele é Pai, então Ele sabe tudo o que é melhor para nós. Amém? Quando você tem um relacionamento íntimo com Deus, você começa a conhecer o coração dele e a ter uma noção mais clara das coisas pelas quais você deve orar e qual é a vontade de Deus para a sua vida. A partir daí, tudo fica mais fácil e você começa a viver mais feliz e ter uma vida de oração mais satisfatória. O terceiro erro mais comum: orar sem glorificar a Deus. Seja sincero, para o que você ora? É somente para receber bênçãos ou para honrar o nome do nosso Senhor? Se você escolheu a primeira opção, saiba que você está no caminho errado e que Deus não vai te ouvir. Isso porque uma das questões mais importantes que enfrentamos na oração é se o nosso pedido é para o nosso próprio interesse egoísta, orgulho ou realização, ou se é realmente para a glória de Deus. Então, por mais que pedimos algo ao Senhor, o objetivo desse pedido deve ser sempre para glorificá-lo. E foi exatamente isso que o rei Ezequias fez quando ele ficou sabendo que um grande exército inimigo invadiria Israel e atacaria aquela nação. A Bíblia diz que ele ficou desesperado. E como ele não tinha a quem recorrer, ele orou e clamou a Deus. Em 2 Reis, capítulo 19. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Conseguiram entender, irmãos? A oração do rei Ezequias foi porque ele queria mostrar o poder de Deus a todas as nações. Então, as respostas às nossas orações devem ser sempre para honrar a Deus e glorificá-lo. Essa é uma das principais razões pelas quais sempre terminamos nossas orações, dizendo em nome de Jesus. Pois, como já vimos, Cristo garantiu aos discípulos que tudo lhes seria dado se eles permanecessem no Senhor. Então, não se esqueça que a oração que é oferecida em nome de Cristo e para a glória dele é a oração que Deus se agrada e pode responder. Quarto erro muitíssimo comum: focar somente nas bênçãos materiais. Nós cristãos
temos a mania de dizer que somos abençoados quando as coisas vão bem em nossas vidas. Na verdade, sem que a gente perceba, comparamos o ser feliz ou ter sucesso com Deus, derramando bênção sobre nós. E realmente isso faz parte das coisas boas que o Senhor tem em nossas vidas. Mas prazeres não são a maior e nem a única prioridade de Deus. Tem muita gente que recebe a bênção e se esquece do abençoador. E por mais que seja bom recebermos bênçãos, nós não devemos achar que o poder de Deus só se resume a isso. Vamos ver o que o apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 14. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Olhem isso, irmãos. Isso significa que focar todas as suas orações nas bênçãos materiais que Deus pode te dar é um erro muito grave, podendo fazer você se afastar de Deus. Existem coisas mais importantes que o Senhor derrame sobre a sua vida com uma bênção do Espírito Santo: a sua saúde, os livramentos do dia a dia, a força para seguir em frente nos momentos difíceis e, principalmente, a salvação conquistada por Cristo na cruz. Então lembre-se, existem mais bênçãos sobre sua vida do que você pode imaginar. Seja grato em todas as circunstâncias. Quinto erro: orar com o coração ansioso ou preocupado. A preocupação e a ansiedade são sentimentos mais comuns na vida das pessoas. Nós nos preocupamos com o nosso trabalho, com a nossa família, com a nossa qualidade de vida. Além disso, vivemos ansiosos por não sabermos se amanhã teremos dinheiro para pagar nossas contas e colocar o pão em nossas mesas. E sabe qual é o problema disso tudo? É que toda essa inquietação e angústia que tomou conta do nosso coração nos atrapalham demais nos momentos em que tentamos deixar as coisas do mundo em segundo plano para falar com Deus. Porque muitas vezes nós somos tomados por tantas coisas, tantos problemas, que acabamos tendo de falar com Deus em oração. E é por isso que nós temos visto tantas pessoas depressivas em nossa sociedade. Muitas delas até conseguem conquistar seu desejável status, bens materiais, mas por dentro estão vazias, tristes. Isso porque a vida espiritual delas foi totalmente comprometida pela ansiedade, preocupação e angústia. Elas estão tão longe do Senhor que nem conseguem mais buscá-lo em oração. Mas meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã, não é isso que o Senhor espera de nós. Ele quer que nós nos colocamos diante da sua presença, com o coração confiante e cheio de fé, independente das lutas que estamos travando. Vamos ver o que o apóstolo Paulo disse em Filipenses capítulo 4. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. E aqui nós vemos que Deus conhece os nossos problemas, dificuldades e limitações. Ele sabe de cada uma de nossas preocupações, mas Ele espera que nós colocamos tudo nas mãos dele. Essa é a melhor maneira de não nos preocuparmos com nada. É quando vamos deixando tudo nas mãos do nosso Senhor Deus. Quer que nós sejamos sinceros e contamos tudo para Ele, mesmo quando temos dificuldade em confiar e ter fé. Eu tenho certeza que Deus vai ouvir sua oração e acalmar seu coração quando você for para a presença dele e entregar tudo nas mãos dele.
Amém? Se você gostou dessa mensagem, para aumentar sua fé, eu peço que você compartilhe com seus amigos e familiares. E eu te espero no próximo vídeo. Deus te abençoe. Paz e bênçãos.